Irmãos, me pediram para compartilhar hoje aqui e meditando sobre, assim, o que compartilhar, né? Veio no meu coração uma pergunta muito forte, assim. A gente escuta testemunhos como esse, né? Na nossa casa a gente enfrenta os nossos desafios, tenho certeza que todos nós aqui. E essa jornada nossa de fé e de busca do Evangelho, né? De busca por Jesus, é uma jornada que fala muito sobre algo que a Bíblia traz, assim, uma perspectiva do céu, né? E aí eu fiquei me perguntando, assim, como é que será o céu? Você já parou para pensar nisso? Como é que deve ser, Sérgio, o céu? Né? Meditando lá na palavra de Eclesiastes, não precisa abrir, mas no capítulo 3, lá no verso 11, a palavra de Deus vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A eternidade no coração do homem. E a gente, hoje, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Muitos são ricos, aliás, poucos são ricos, muitos são pobres, uns são pretos, outros brancos, uns altos, uns baixos. Uns gostam de piqui, outros gostam de caviar, uns torcem para o Goiás, outros para o Vila. Então, essa diversidade maravilhosa dessas 8 bilhões de pessoas, de fato faz pensar nessa multiforme sabedoria de Deus. Mas se tem uma coisa que 8 bilhões de pessoas têm, é saudade. Mas não é uma saudade de uma pessoa, é também saudade de um filho, saudade da esposa, da namorada, tudo isso é saudade, mas uma saudade mais profunda, uma saudade de casa. Sabe aquela viagem que você faz? Não sei se vocês são assim, né? Eu pelo menos sou. Quando você faz uma viagem com a família, e aí tem gente que fala, não, férias boas não pode passar de 10 dias. Outros falam uma semana. Meu pai, 3 dias. Meu pai, férias para ele tem que ser 3 dias. Porque vai dando uma gastura nela e vai dando uma vontade de voltar para casa. Sabe aquela viagem que você faz e passa, sei lá, 10, 15 dias? Pelo menos lá em casa é assim. De lá, a gente liga e pede para a Keila, que é a nossa ajudante lá em casa, ô Keila, nós vamos chegar a tal hora, você faz arroz, feijão e carne moída. Só. Aquela vontade. Não, vocês não têm isso, não. Aquela vontade de comer um arroz, um feijão e uma carne moída e só. E aí você chega, dá aquela vontade de dormir na sua cama, colocar a cabeça no seu travesseiro. Isso é uma sombra de uma saudade muito maior, mas também é uma saudade de casa. E isso é um traço comum, né, que é o que o texto fala, é um traço comum da nossa vida. Então, isso nos faz pensar, e aí eu vou tentar colocar isso para vocês aqui, e Deus me dê graça de ter clareza para transmitir o que eu quero dizer, mas, sabe, amados, vendo situações como as do Antônio, do Daniel aqui, e vendo tantas dores no mundo, a gente precisa meditar sobre o que de fato significa a nossa vida. Porque pensando nessa perspectiva de que Deus colocou a eternidade no coração do homem e de que todos nós, sejamos cristãos ou não, os ateus, inclusive, sentem essa saudade de algo que eles não sabem explicar. Nós não sabemos explicar muito bem que saudade é essa, mas existe no coração de quem crê e quem não crê uma saudade, uma coisa lá no íntimo, lá no profundo. E o que é isso? Se a gente puder parar para pensar, a gente precisa então entender esta vida aqui como um intervalo entre o momento em que eu abro a porta de casa e saio, e eu abro a porta dessa mesma casa e volto. O primeiro movimento de abertura da porta da casa e sair é o meu nascimento. E o momento em que eu abro a mesma porta e estou voltando é a minha morte. E às vezes a gente fica dizendo que a vida é curta demais ou ela é longa demais. Eu não sei quantos anos eu vou viver, se
são 50 anos, se são 60, 70, se são 100 anos. E eu posso dizer que isso é muito ou pouco, mas como é que eu vou discutir o tempo dessa existência aqui, com um Deus para quem 1000 dias são como um ano? Percebe? Então, o que a gente chama de vida aqui é um momento talvez muito insignificante entre dois movimentos de abrir a porta de casa. Você já parou para pensar nisso? Né? E aí, o interessante de pensar sobre isso é que, então, se é assim, isso cria na nossa existência um gap. É quase como se houvesse um rasgo existencial muito pequeno na eternidade que a gente chama de vida e que acontece aqui na Terra. E o que acontece é que a queda que houve, ela cria nesse gap existencial, nesse momento aqui na Terra, perda, dor, sofrimento, desafios de toda ordem. A queda foi exatamente o momento em que a gente saiu de casa e depois vai voltar para casa num período no qual a única certeza que a gente pode ter é que nós vamos enfrentar lutas e desafios. Essa, por alguma razão, foi a vontade de Deus. E Ele acaba criando para a gente, então, uma situação paradoxal em que todo amor vai envolver, de alguma forma, um luto. Pensa comigo aqui, numa família de 5, como somos lá em casa, a não sei que aconteça algo que nos leve de volta para casa ao mesmo tempo, sei lá, um acidente de avião, sempre vai ter alguém que vai sofrer 4 lutos. Nós somos 5. Talvez o primeiro não, mas o segundo vai sofrer um luto, o terceiro que for vai sofrer 2 lutos. Talvez o amor que alguém tem por uma namorada, às vezes, daqui a pouco vira o luto da perda daquele relacionamento. Às vezes uma amizade desfeita gera um luto, então é um amor que gerou um luto. Então, a dinâmica dessa existência aqui, tão breve, ela vai, inevitavelmente, envolver sofrimento com ou sem o Evangelho. É desafiante pensar nisso, né? Mas aí, se há essa dinâmica, há também um cuidado de Deus, um amor de Deus para conosco, de poder nos ajudar a passar por essa dinâmica, né, dessa breve existência. É como se Deus criasse no nosso íntimo uma certa amnésia existencial. É como uma criança. Já viu que criança não lembra muito bem das coisas lá de trás? Eu fui com a Laura na casa do Cláudio essa semana, fui lá jogar tênis, ela gosta de me acompanhar. Aí quando a gente entrou, ele mora aqui no Portal do Sol, e a gente já morou lá. E ela mudou, a gente mudou de lá, ela tinha 4 anos. Eu falei, meu bem, você lembra quando você morou aqui? Não. Aí eu fiquei olhando e falei assim, nossa, é mesmo, né? 4 anos, tanta coisa, ela brincava tanto lá, divertia, curtia tanto, mas ela não se lembra daqueles momentos. Então, a forma carinhosa com que Deus cuida da gente nessa situação de um ambiente em que há muita dor e luta intrinsecamente envolvidos, é também criar na nossa forma de existir aqui uma certa amnésia existencial. De modo que, assim como uma criança, eu não tenho uma recordação de onde eu morei antes. Porque agora, sem essa recordação, eu não tenho mais referência. Então, no começo, e na minha imaturidade, como eu não tenho com o que comparar, eu não lembro da eternidade, eu não sei que há um lugar onde não haverá lágrima, há um lugar onde não haverá dor, há um lugar onde eu vou estar na presença de Deus plenamente o tempo todo. Então, como eu não tenho essa comparação, talvez eu sofra menos com o fato de que o mundo envolve tantas lutas, desafios, perdas e dores, tanto sofrimento. Mas assim como eu não quero que minha filha fique nesse estado de não se recordar das coisas por tanto tempo, isso é uma questão que funciona bem para uma criança na imaturidade dela, Deus também não quer
que a gente permaneça nesse estado de amnésia espiritual. Na verdade, a jornada é exatamente esse despertar. Se eu vivo uma vida solitária, e enquanto eu vivo uma vida solitária, a minha existência, minha vida aqui vai estar presa nessa circunstância desse sono, dessa amnésia espiritual, dessa falta de percepção dessas realidades mais espirituais. Quem está acompanhando aqui? Mas, no momento em que eu vivo dessa forma, na minha solidão, e com essa amnésia espiritual, essa falta de percepção dessa eternidade que Deus plantou no meu coração, eu só sinto que tem algo ali, mas eu não sei bem o que é, a minha pauta vai ser uma pauta que busca sempre os meus próprios planos, as minhas próprias individualidades, as minhas próprias vontades. Eu sempre vou viver para mim mesmo, porque eu sempre vou viver num senso de escassez muito grande, num desnorteamento com relação ao que fazer, para onde ir, com quem me relacionar. Fica parecendo que eu acordo e tenho que trabalhar incessantemente para garantir aquele pão, porque se eu não fizer isso, eu não vou ter pão, eu não tenho promessa nenhuma que orienta a minha vida a descansar em algo maior do que eu, e fica parecendo que sempre vai ser a força do meu braço que vai fazer com que as coisas aconteçam. Então eu vivo uma vida sem sentido, porque eu estou ainda dormindo com relação a uma realidade muito maior. Eu vivo uma vida individual. Mas aí, o Pai não quer isso. O Pai não quer isso, e Paulo, percebendo, escreveu lá na carta que ele fez aos Efésios, no capítulo 5, dizendo: acordem, vocês que dormem. Quem lembra dessa passagem? Acordem, vocês que dormem. Então, o nosso eterno desafio nessa existência tão contextualizada e tão momentânea que é a nossa vida, é acordar, é sair desse estado, dessa amnésia espiritual, é despertar, já que a gente dorme. E aí, quando eu tenho esse movimento, eu preciso entender que os momentos de dores, de desafios, de sofrimento, eles são intrínsecos à minha condição momentânea de existência circunstancial nesse breve espaço de tempo que eu vivo aqui na Terra. E aí eu começo a lidar melhor com as situações, eu estou despertando para essa realidade, eu que estava dormindo, e agora eu começo a discernir essas coisas espirituais, e eu começo a lidar melhor com o sofrimento, porque eu entendo que, para o cristão, quando ele cai para cima. Tem um livro do Richard Rohr, muito legal, que ele fala exatamente isso. Quer dizer, os momentos em que eu enfrento desafio, sofrimento, se eu entendo que isso é inevitável, eu tenho que entender também que todas as vezes que isso acontece, eu não estou caindo, eu caio para cima. É algo que vai me construir, me edificar, me aumentar, me expandir. Então eu não fico melindrado, uma vez que eu estou sendo despertado desse meu sono espiritual e começando a perceber as realidades espirituais, eu não fico melindrado se o sofrimento vem. Eu entendo que eu estou caindo, mas eu estou caindo para cima. Eu estou sendo desperto dessa realidade. Mas aí, essa situação só acontece de ficar seguro no momento em que eu enfrento os desafios, se eu passo isso numa comunidade espiritual. Se eu enfrento tudo isso no lugar mais seguro da Terra. E onde é esse lugar mais seguro da Terra? Esse lugar mais seguro da Terra é essa comunidade espiritual que vai fazer com que eu resolva essa minha lembrança de onde eu vim. Que eu perceba a minha identidade. E que eu consiga discernir a saudade que eu tenho e curá-la. Qual é essa comunidade espiritual? A gente tem feito um trabalho aqui, na semana passada eu falei sobre isso, de mapear os nossos pequenos grupos. A gente está com quase 30 pequenos grupos aqui. Quem aqui participa de algum pequeno grupo? Levanta a mão. Ó. Então, o que acontece é que, se a gente não entender que
esse despertar que Deus quer trazer para a gente, dessa condição nossa de espiritualmente dormir, e que Paulo fala, acorda vocês que dormem, isso só acontece, e acontece de forma segura, numa comunidade espiritual, a gente vai permanecer nesse estado de torpor. Mas no momento em que eu me insiro numa comunidade espiritual, e eu trago, então, a cura para essa saudade de casa, eu começo a entender, com essa cura, que a pergunta que vai orientar a minha vida é a seguinte: por que eu faço o que eu faço? No estado em que eu estou ali dormindo, naquela amnésia existencial, eu vou fazendo as coisas no automático. Mas no momento em que eu começo a despertar para essa realidade espiritual, e eu só desperto efetivamente para essa realidade espiritual, nessa comunidade espiritual de intimidade, que a gente chama aqui de pequeno grupo, eu começo a me perguntar, vem cá, por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E aí eu começo a viver segundo a resposta que eu encontro. Isso tem um nome: propósito. Eu começo a discernir o propósito. E eu começo então a despertar desse sono que vinha marcando até então a minha existência. E ao discernir esse propósito, começa a acontecer uma coisa muito legal. Porque, meu irmão, não adianta, você creu no Evangelho, e aí você vai bater no peito e dizer, não, eu creio que Deus tem um plano para mim. Eu também não duvido disso. Mas mais legal do que crer que Deus tem um plano para mim, é conhecer esse plano. Mais legal do que saber que Deus tem um plano para mim e que isso vai acontecer anyway, é viver buscando conhecer, Sérgio, qual é esse plano, já. Porque se eu simplesmente tenho uma espiritualidade para crer que Deus é soberano e tem um plano para mim, mas não gasto tempo em conhecer esse plano, de novo, eu estou vivendo no modo automático de espiritualidade, e isso não me leva a lugar nenhum. Mas se eu gasto tempo discernindo, fazendo para mim a pergunta, por que eu faço o que eu faço? Por que você faz o que você faz, Curi? Por que você pratica a medicina que você pratica? Por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Por que vocês cantam tão bonito assim? Se eu começo a entender, vocês três, aliás, né? Se eu começo a fazer essas perguntas e discernir as respostas, talvez eu comece a entrar num ambiente em que eu conheço, então, qual é o plano de Deus que Ele tem para mim, porque eu tenho certeza que Ele tem, mas agora, sabendo qual é, eu reoriento a minha vida e passo a viver de acordo com esse plano. E isso muda completamente. Agora, como é que eu faço isso? Esse é o ponto. Muitas vezes a gente fica numa espiritualidade de orar, mas não é sobre orar, é sobre uma vida de oração. E se você olhar a palavra oração, tem ação na palavra. E há uma diferença entre eu ficar simplesmente exercitando uma espiritualidade rasa, crendo aleatoriamente num plano e ficando inerte, e me inserir nesse processo numa vida de oração e intencionalmente me movimentar. E de novo, o essencial para isso são as comunidades espirituais. Então hoje o que eu queria trabalhar para a gente aqui, nesse movimento que a gente fez, né, como congregação, de mapear os nossos grupos, e principalmente na percepção de que a gente tem muito pouca gente aqui nos pequenos grupos, pela quantidade de gente que levantou, é pensar um pouco sobre isso. Será que nós estamos fazendo adequadamente essa jornada de despertar a nossa espiritualidade? Será que resolve vir aqui aos domingos somente isso? Vamos pensar sobre isso? A partir de uma parábola de Jesus, abre sua Bíblia aí, lá no capítulo 14 de Lucas. Olha só, Lucas 14, no verso 16, diz assim: Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto,
mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo, eu preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou, informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Irmãos, a gente, nesse movimento aqui da congregação de mapear os que a gente chama de pequeno grupo, e se você não está em nenhum deles, pequeno grupo são as reuniões que acontecem nas casas durante as semanas, e nós temos quase 30 desses grupos acontecendo. Se a gente calcular aí, nós devemos estar atendendo umas 1.000 pessoas. Legal isso, né? A gente quis dar nomes para esses grupos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi discernir: bom, pequeno grupo, vamos chamar de comunidade, com unidade. Isso traduz bem esse movimento, que é buscar na mesa discernir essa realidade espiritual de sermos uma comunidade espiritual segura, que trabalha a unidade do corpo de Cristo. E mais do que isso, cada um deu um grupo, o nome para o seu grupo. Como eu falei na semana passada, nós temos o Resenha, nós temos o Carreteiro, nós temos o PG dos Caras, nós temos o Portal do Céu, nós temos os Valencers, nós temos um monte de nome específico para cada grupo. Agora, se você está vindo só aqui aos domingos, né, e entendendo que essa aqui é a maneira de desenvolver a sua espiritualidade, a gente precisa pensar, a partir dessa parábola, no seguinte contexto. Vamos pensar que se Paulo pegasse uma máquina do tempo lá atrás, né, aquela época dele lá, tivesse uma máquina do tempo lá e ele viesse para cá, para o futuro, e chegasse ali na porta agora, hoje, domingo, e entrasse aqui, o apóstolo Paulo, e olhasse para a gente aqui, isso se pareceria com a igreja dele, da época? Cris, que dia que é seu grupo? Agora, se Paulo errasse aqui da data, né? A máquina lá fosse programada não para chegar aqui domingo, mas chegasse quarta-feira lá na casa da Cris, e ele entrasse lá na sua casa, aquilo tinha cara da igreja da época? O que se parece igreja? Essencialmente, são os nossos ajuntamentos de domingo? Ou é a intimidade da casa? Vida repartida, mesa, intimidade, vida na vida, como eu gosto de citar o Mateus, né? Semana passada eu falei um pouco disso. Para pensar, nós só estamos aqui porque um pequeno grupo começou essa situação. Jesus não começou espalhando o evangelho milagrosamente, todo mundo despertou assim, pronto. Não, Jesus pegou lá um, pegou outro, tal. Quando deu 12, começou a andar com os caras. Eles comiam junto, eles viajavam juntos, eles bebiam juntos, eles trabalhavam juntos, eles brincavam, riam, choravam juntos, sofriam juntos, e dessa maneira eles mudaram o mundo. Como é que se parece o seu pequeno grupo? Parece com aquela comunidade bem inicial, porque dali já era daqui a pouco 70, daqui a pouco era 120, quando chega lá em Pedro já estava 3.000 e a coisa foi crescendo, e hoje nós estamos aqui por essa multiplicação de um núcleo espiritual muito pequeno, porém seguro, em que
o compartilhar de vida na vida foi fazendo com que as pessoas fossem sendo despertas, não só dentro desse grupo, mas impactando as pessoas que se relacionam. E com isso, espalhando o Evangelho. Como é que a gente pensa igreja? É isso aí, eu vou perguntar quem está no pequeno grupo e 30% vai levantar a mão e nós vamos continuar falando que a gente está vivendo uma vida de igreja? Quando Jesus olha para os discípulos lá, para esse pequeno grupo dele, ele não discerne competências, ele não olha para os caras porque os caras são muito espirituais, ele olha um pequeno pedaço do mundo. É uma representação do que é o mundo, pessoas diversas, distintas, com as suas lutas, com as suas dores, uns mais despertos, outros ainda dormindo, mas é uma forma de intersecção de vidas que faz com que o despertar seja paulatino, gradativo, mas ele aconteça. E ao acontecer, as pessoas vão tendo essa percepção do eterno e vão entendendo que isso aqui é um momento muito breve, portanto, o sofrimento, as tribulações, as coisas que a gente enfrenta não marcam a nossa existência na eternidade. Elas são algo que não tiram o eterno peso de glória que a gente tem, porque não é disso. Isso aqui é um ponto na linha do tempo, da eternidade, se é que a gente pode pôr tempo na equação. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte, né? Quem que sentava a essa mesa? Na parábola aqui, quem é que está sentando nessa mesa? Quem somos nós na parábola? Nós somos esses que estamos recebendo o convite e que ficamos, não, hoje eu não vou não, porque eu tenho que cuidar do assunto aqui. Eu comprei uma moto nova, lá, um jumento novo, né? Estou atualizando o negócio. Não, eu tenho uns negócios para fazer, acabei de casar, não, eu vou cuidar. Qual é a desculpa que a gente está dando para vir aqui só domingo? Ou nem vir domingo? Né? Ou, quem somos nós como convidados? Jesus coloca aqui 4 estereótipos: o cego, o aleijado, o manco e o pobre. Claro que Jesus está mostrando aqui para a gente que essa é uma mesa inclusiva. Essas são as pessoas marginalizadas da sociedade à época e, portanto, a mesa onde acontece a comunidade espiritual, onde de fato a igreja acontece, onde o despertar espiritual é real e verdadeiro, é uma mesa que inclui todo mundo. Essa mesa é a mesa da nossa vida. Quem nós estamos excluindo dela? Quais são as pessoas que não podem se sentar conosco porque são cegas, mancas, aleijadas ou pobres? Mas essas condições, essas 4 condições, são estereótipos também para outras questões. O pobre que Jesus manda chamar e que diz que tem lugar a essa mesa, talvez seja aquele pobre lá do Sermão do Monte, da Bem-aventurança, o pobre de espírito. Ele tem lugar nessa mesa. O aleijado, que Jesus manda chamar, sim, era um pária da sociedade à época, mas também é alguém, se o corpo de Cristo é um corpo e o aleijado tem alguma deformidade nesse corpo, talvez é aquela pessoa que tem um dom disfuncional, um dom deformado, um dom encurtado. O manco talvez seja a pessoa pária da sociedade à época, sim, que vai ser incluída, mas talvez seja para a gente um estereótipo daquela pessoa que caminha, mas com um movimento recalcitrante, claudicante, aquela pessoa que está sempre, às vezes, parando, ela não consegue avançar adiante com energia, porque ela é manca. O cego talvez seja essa pessoa que está dormindo e que não consegue ver a realidade espiritual. Essas pessoas são as pessoas que têm espaço na mesa de sua casa, do pequeno grupo, porque é ali que o cego vai começar a ver, é ali que o aleijado vai ter o seu dom restaurado, a sua disfunção corrigida. Ali que o manco vai curar o seu problema e vai conseguir se movimentar adiante.
É ali que o pobre de espírito, exatamente porque não chega ali com o espírito achando que sabe todas as coisas, vai estar aberto a receber ensino e cura. Esses são os estereótipos das pessoas que deveriam se assentar à nossa mesa. Nós temos aberto espaço para essas pessoas? Ou outra, nós somos alguém que não somos pobres de espírito, que achamos que sabemos todas as coisas. Nós somos alguém que achamos que estamos vendo, será que estamos vendo mesmo? Nós somos alguém que estamos em pleno exercício do nosso dom, então nós não somos aleijados de nada. Nós somos pessoas que realmente estão movimentando em cima daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida e, portanto, não estamos mancos. Será que nós somos essas pessoas mesmo? Nós somos, de novo, pobres, mancos, aleijados e cegos. Então essa mesa não deveria ser para a gente? Essas são as perguntas que o texto fala para a gente. São perguntas importantes, porque elas falam da forma como Jesus enxerga a igreja. É mesa. Mesa com gente. Então, Sérgio, como é que deve ser o céu? Será que o céu é um lugar assim tão estereotipado como João parece ter visto lá no Apocalipse? Será que quando eu chegar no céu vai ter lá uma luz incrível, reluzente, vai ter um trono maravilhoso, rio correndo, anjos cantando? Será que é uma coisa tão fantasiosa assim, né? E eu não estou dizendo que não seja. Ou será que é muito mais simples do que isso? Porque a gente complica demais o Evangelho e por isso a gente não desfruta plenamente dele. Quando Jesus vai falar lá em João, no capítulo 14, ele diz o seguinte: na casa do meu pai há muitos quartos. Eu estou indo preparar lugar para vocês. Sabe, Sérgio, então, talvez o céu não seja algo tão espetaculoso assim. Talvez o céu tenha cara de casa. Talvez o céu tenha a cara da casa da Cris. O céu tem a cara do resenha. O céu tem a cara do seu pequeno grupo, do seu pequeno grupo. Talvez seja assim que a gente deva perceber o céu. Uma casa que tem um pai que quer essa casa cheia de gente. Quando Paulo vai falar sobre os problemas do mundo, ele diz que o universo inteiro, toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, pouca gente geme acordado. É só família busca-pé mesmo. Deus, né? Às vezes o que Paulo está falando é desse estado de sono que ele está falando. Acorda tu que dormes. Porque às vezes o cara está gemendo porque está lá. No pesadelo espiritual da existência dele, ele dormindo geme. Porque está tendo um pesadelo. Os dramas, as dores, os desafios, o sofrimento. E esse universo geme pela manifestação daqueles que acordaram, dos filhos de Deus, que entendem a existência, que curam essa saudade de casa, que têm a plena percepção de onde eles abriram a porta e que eles vão abrir a porta de volta quando eles voltarem, que esse é um breve intervalo de tempo, seja ele de 50 ou de 100 anos, ou de menos ou de mais, mas que o sofrimento está incluído nesse pacote. É assim que funciona, mas isso é nada comparado ao dia em que eu voltar para casa. E se eu entendi essa esperança que o Evangelho traz para mim, que nada se compara ao peso eterno de glória, esses sofrimentos, essas dores, essas tribulações, nada disso se compara ao eterno peso de glória do dia em que eu voltar para casa. Se eu tivesse a certeza no coração, entender isso muito bem, eu vou conseguir parar de viver os meus próprios planos, parar de viver sobre os meus próprios interesses, discernir o plano de Deus para mim, entender esse plano, e vou começar a andar e caminhar para despertar aqueles meus irmãos que estão dormindo. E aí eu vou entrar na obra verdadeira de Deus, da missão de Cristo, que é espalhar o Evangelho para todos os povos e nações. E eu só faço isso numa comunidade espiritual. E talvez essa comunidade espiritual não seja necessariamente somente isso aqui, que acontece aos domingos. Se a gente não entender que isso aqui é uma praça, que a gente se encontra, sim, para celebrar, para
conversar, alertar o irmão, mas que, meu irmão, a intimidade espiritual vai ser aquela mesa em que você rasga o coração com seus irmãos. É muito fácil enganar um conhecido, contando para ele uma historinha da nossa vida. Mas é muito difícil deixar em engano um amigo, um irmão que conhece a sua intimidade. Esse aí, eu não consigo vender uma historinha para ele. Esse conhece a minha intimidade, conhece a minha dor e pode me ajudar. Um conhecido, eu vou contar uma história para ele, ele vai validar aquilo que eu quero escutar. E assim eu não vou crescer, não vou despertar. Então eu queria deixar essa palavra para dizer que é isso. O céu tem a cara de uma casa. E para isso eu quero chamar meu irmão aqui, que eu acho que ele tem alguma coisa para compartilhar, que ele está ali rindo e dando seta para mim aqui. Sérgio. É um negócio tão doido isso. Quando a gente começa a discernir um pouco as coisas do Espírito, né? Que eu cheguei aqui e o Marlon me surpreendeu que era para eu abrir, né? E aí a gente fica por entender o que Deus quer, né? E eu estava ali sentado e o Marlos começou a falar sobre isso e eu comecei falando sobre a intimidade, né? A relação. E agora estou eu aqui do lado desse meu irmão, que eu saí de dentro da casa dele, que eu era do pequeno grupo dele, que eu passei a ver muitas coisas através da casa deles. E isso é bacana demais, porque eu estava escutando o Paulo Júnior falar esses dias, ele falou assim, que a gente precisa receber. A gente precisa receber os irmãos, não aceitar. E a casa do Marlos me aceitou a mim, aceitou a minha esposa, com todos os nossos defeitos, porque cada um aqui tem o seu. E quando eu falo de defeito, irmãos, eu estou falando de pecado mesmo, porque a sociedade ela tem mania de suavizar as coisas e falar que você tem um problema, mas não, irmão, nós temos um pecado mesmo, Então que a gente receba. Jesus recebeu a prostituta, ele recebeu ela, mas para ele entender e conhecer ela, ele tinha que receber ela sendo a prostituta. Mas a partir do momento que ela conheceu ele, ela deixou de ser prostituta, porque ele não aceitava a prostituição. Então, irmãos, é nessa intimidade onde esse cara aqui sabe dos problemas da minha casa, onde eu sei das dores da casa dele, porque o filho deles passou no vestibular, está morando fora, eu sei a dor que eles estão passando, eu conheço os filhos dele, eu chamo eles pelos nomes, eu entendo os filhos dele como meu, e sei que ele tem os meus como os deles. Então isso é uma intimidade que vocês vão pegando. Como é que eu vou falar, irmão? Vocês vão pegando só se for partilhando, se for conhecendo mesmo, porque se só vir aqui na igreja no domingo, quem conhece quem aqui? Quem conhece? Eu sou ruim de nome, às vezes a pessoa está frequentando na minha casa, eu falo, irmão, vem cá, porque se eu for falar o nome eu não sei, mas o meu amor por ele, eu sei o problema dele, eu sei, o problema não, eu sei o pecado dele, porque a pessoa, a partir do momento que ela entra, ela vai ficando ali, ela não aguenta, o Espírito Santo vai tomando conta, que por fim ele fala, deixa eu te falar, eu tenho um negócio aqui. Você fala, tem, que negócio que é? Aí o cara vai e fala, não, irmão, deixa eu falar, isso que você tem, eu tinha. Se eu curei, eu sou a sua esperança. E a gente tem como ser essa esperança para tantas pessoas que estão sofrendo aí fora. E eu vim aqui só para testificar isso que o Marcos está falando, porque é o mesmo Espírito, né, Marcos? Nossa, é isso, obrigado. E assim, falando que é tudo na mesa, a gente resolve nessa mesa. Eu estava olhando ali o formato e eu sentindo um aperto aqui no peito e levantava o dedinho lá para ver se o Marlos me via, falava, não, acho que não é a hora ainda, e tem que falar.
Quando você estiver na casa de alguém, que você tiver alguma coisa que estiver te incomodando, aquilo que estiver te doendo, abra. Porque Deus não vai te curar se você não pedir, não falar o que você está passando. Ninguém aqui tem bola de cristal, a bola de cristal é só fantasia, é só filme. É isso. Irmão, eu queria seguir nesse espírito aqui. Eu sei que Deus deve estar queimando aí no coração de alguém para vir cá dar esse testemunho mesmo, do que é verdadeiramente uma mesa, o que é verdadeiramente uma igreja, um repartir mesmo. Então eu queria, Sérgio, que a gente chamasse aqui alguém, assim, desse a oportunidade. Se Deus tocou no seu coração de vir repartir, o que é de fato essa vida compartilhada numa comunidade espiritual, num pequeno grupo, vem cá, faz como o Sérgio, não fica, nós temos um tempinho ainda, vem cá, levanta, vem compartilhar com a gente, porque quando eu perguntei quantas pessoas estavam no pequeno grupo aqui, eu me assustei, muito pouca gente. A gente precisa aprofundar mais, sabe? Aprofundar. E é tão doido isso, esse aprofundar, porque às vezes quando você chega, você passa a andar e tem tanta coisa que você ainda não descobriu sobre você mesmo. Tem tantas coisas que eu ainda descubro sobre mim. E às vezes tem tanta coisa que não sou nem eu que descubro, é o meu irmão. Tem coisa que meu irmão chega para mim e fala assim, deixa eu te falar, você está passando por isso, e você não dá conta de ver, e aí quando ele fala isso, parece que cai uma trave do seu olho, você fala, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse isso. Entendeu? Então, é nesse espírito que a gente não tenha vergonha, vergonha nenhuma. Os pecados só mudam de nome, o pecador só muda de nome e de endereço. Os pecados são muito parecidos. Amém. Amém. Ivana, vem cá, compartilha com a gente. Obrigado, Sérgio. Vai discernindo aí, irmão. Às vezes Deus tem alguma coisa no seu coração, como teve no Sérgio, da Ivana aqui para compartilhar. É isso mesmo. Isso é ajudar a despertar. Acorda, tu que dormes. Vamos lá. Obrigado, Ivana. Hoje eu achei que o que você falou tocou muito, acho que no coração de todos nós, né? Porque quando a gente vem aqui, é muito bom para o nosso ego, principalmente que a gente tem pessoas que falam do nosso dia a dia, que o que eles falam aqui é bom para a gente escutar. Só que se a gente ficar só aqui, como que vai ser a nossa semana? Isso não transforma. Então, o Paulo Júnior sempre mostra muito para a gente que para a gente ser Cristo aqui, nós precisamos nós ser a igreja. Então, não é só vir aqui nesse espaço, é a gente ser igreja um na vida do outro, igual o Marlos foi na vida de quem frequentou o PG dele, igual a gente, quando frequenta os PGs, nós somos igreja um na vida do outro. E, às vezes, nós vamos falar assim, mas será que eu vou me identificar nesse PG? Tem 30, né? Então, podemos visitar vários. Quando a Cris começou lá o PG da casa dela, eu fui no PG para conhecer. E achei que eu estava indo só conhecer, Marlos. Aí cheguei lá, os meninos brincando, você vai adorar, Rebeca, os meninos tudo da idade de 3, 4 anos brincando no meio do PG. Fala a verdade, o céu não deve ser assim? Então, é isso que você falou da casa. Jesus foi arrumar os quartos, arrumar as camas, mas é uma casa. E aí eu falei assim, a gente está um pouco acima da idade desse PG, então às vezes não é aqui que eu vou ficar. E aí eu falei, não, mas eu vou vir mais uma vez para trazer minha sobrinha, que eu queria que a minha sobrinha frequentasse, porque ela tem filho pequeno. E o dia que eu fui levar minha sobrinha, Deus mostrou um milagre tão grande na nossa vida, através da oração que foi feita lá, que a gente falou, meu Deus, era para eu estar aqui. Então, às vezes, você não sabe por que Deus está te levando naquele lugar, mas Ele tem algo para você muito maior, Deus reserva algo muito maior para a gente só tem que dar essa oportunidade. E quando a gente fala sobre estar num local, estar ali no PG, estar na mesa, né? Hoje a gente tem até alguns cursos aqui na igreja sobre a experiência da mesa da Dev, que as pessoas falam assim, é para arrumar uma mesa bonita, para receber as pessoas, é isso também. Mas é muito mais do que você estar ali no espaço físico, é sobre as relações que você vai construir ali. E a gente só vai construir relação profunda se a gente deixar isso. Porque aqui na igreja, quando eu venho
cumprimento o Marlos, tudo bem, vamos encontrar? A gente não encontra, porque nós temos tempo para isso. A gente vai encontrar quando a gente cria algo intencional na nossa vida. A gente vai naquilo ali, nós temos aquele compromisso, igual tem academia, tem o trabalho. Hoje, nesse mundo moderno, a nossa mente está muito ocupada fazendo coisas boas, trabalhando, cuidando dos filhos, olhando escola. É tudo coisa que é lícito, é bom. Mas e dentro do nosso coração? O que é que vai alimentar a nossa alma? O que é que vai fortalecer as nossas relações? É essa intenção. Igual eu vou na academia, eu vou na igreja, eu vou no PG. Então, a gente deixar isso entrar. Deus tem que entrar dentro da nossa vida como algo intencional. É orar em ação. Oração. E, através disso, nós vamos conseguir. Mas nós temos que criar esse compromisso. Seja num PG, seja num dos cursos da igreja. A gente está começando vários cursos agora, no início do semestre. Mas vamos ocupar um pouco do nosso tempo com isso. Aí o Espírito Santo realmente vai entrar no nosso coração e transformar as nossas vidas. Eu falo isso pela minha vida. Só quando eu deixei o Espírito Santo preencher meu coração, eu tirei as minhas máscaras, convivi de uma forma íntima com as pessoas, é que a gente realmente encontra o que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ivana. Obrigado. Vem cá. E aí? Bom, eu sou o Valder. Alguns acompanharam minha vida nos últimos anos, né, meus desafios. E eu vivia muito para mim, para minha família. Eu formei uma família, um núcleo íntimo, muito interno. Minha família sempre teve muita paz. A gente sempre viveu muito em paz. Eu sempre prezei muito pela paz da minha casa. Nunca imaginei que eu precisava de uma comunhão, de irmãos. E aí, eu passei por uma dificuldade muito grande, a perda da minha esposa. E antes desse momento, ela fez um último ato na vida dela. Através do Anselmo, a gente vivia falando, né, Anselmo? Que a gente queria ir para um PG, queria ir, e sempre tinha uma desculpa. Ah, não, hoje, sei lá, está chovendo. Ah, vou visitar meus pais. Uma semana antes dela internar e me deixar, eu falei, não vamos hoje não. Ele apresentou o PG da Cris, né? Não vamos hoje não, tá cansado. Ela falou, tô passando mal. Aí eu saí do quarto, ela estava deitada no quarto, ela virou para mim e falou assim, amor, hoje nós vamos. Eu estou passando mal, mas nós vamos. Foi uma vez só. Vocês não têm noção do que esse grupo fez para mim, na maior dor que eu tive na minha vida. Eu quero dizer assim para vocês. A gente traça planos para a nossa vida. Plano, eu sempre falava com meu amor. Falava assim, via um casal de velhinho, falava, nós vamos viver velhinho daquele jeito ali, ó. A gente traça planos, mas o plano não é nosso. E Deus é tão cuidadoso que Ele cuida em cada momento dos nossos planos. Cada momento que o nosso plano vai ser frustrado, Ele cuida. Ele fez com que ela, mesmo passando mal naquele momento, nos últimos meses da vida dela, no último sopro da vida dela, ela me forçou, me incentivou a ir. Eu fui muito bem recebido na casa da Cris, muito. Eu fui abraçado por todos, não só de lá, da igreja como um todo. E eu estou afastado de lá. A gente volta para o cotidiano, a gente cura a nossa dor e a gente afasta de novo. Eu estou afastado de lá.
Toda quarta-feira eu falo, eu vou e não vou. Então hoje esse recado é para mim. É um recado para falar, olha, você foi curado lá, por que você afastou? E agora que é a hora de eu curar outras pessoas, que eu estou com força de devolver aquilo que eu recebi, eu fui fraco, eu estou sendo fraco. E aí agora, eu estou no meu emprego, estou chegando tarde, saindo tarde, chegando tarde, meus filhos estão sozinhos em casa, eu tenho que voltar para lá, não posso deixar eles sozinhos. Desculpa, a gente sempre tem. A gente sempre tem. A força é o que conta para agora eu curar o outro. Eu ser o apoio que vocês foram para mim naquela época. Então eu quero pedir desculpa, Cris, que eu estou afastado, mas eu vou ter força, viu? E vou voltar. Amém. Obrigado, Paulo. Amém. Meus irmãos, alguém tem dúvida de como é uma igreja? Igreja é isso. E se você não está experimentando isso, talvez você não esteja experimentando verdadeiramente igreja. Sabe? É família, é intimidade, é repartir, é relação, é cura, é despertar. Né, Anselmo? Amém, Marlos. Olha só, incrivelmente, quando a pessoa de repente entra aqui no Alfa, tem um impacto achando que aqui é uma comunidade que é fechada. Eu tive esse impacto. Nós casamos aqui em 2017 e eu demorei 2 anos para ir para a casa do Marlos. E estando lá na casa do Marlos, eu confesso que eu ainda não estava inserido, não me enxergava inserido. Aí eu fui fazer o curso do Homem ao Máximo, aí eu me identifiquei muito, muito mesmo, e depois eu entendi outro propósito, que não é você frequentar, não é você ir. Se você não se abrir primeiro, você não vai entender o que é o propósito da mesa. Se você não abrir a sua vida e o que está acontecendo, você ficar com essa vergonhinha, você não vai adquirir o melhor de Deus para a sua vida. Você vai continuar como você estava em outra igreja, que chega aqui e acha que é fast food, você vai consumir algo, e se não tiver bom, eu vou para o próximo. Se não tiver bom esse prato de hoje, eu vou procurar outro prato em outros lugares, em outros restaurantes. Então, o que eu quero falar para vocês é isso que o Valder trouxe aqui. Ele veio se abrir. Ele veio se abrir agora numa comunidade inteira. Primeiro ele adquiriu essa força num pequeno grupo. Ele abriu a vida dele, levou a esposa dele, que já estava ali numa situação de recuperação, e a gente não imaginava que ela iria embora naqueles dias. Assim como pode acontecer com qualquer um de nós aqui. E aí? Você vai guardar isso para você, isso que está acontecendo agora, essa crise que você tem passado? Você não vai conseguir se abrir? Então, o convite que eu faço. Às vezes não é tão simples pegar o microfone aqui, né? O Sérgio tem mais facilidade, chega aqui e derrama, né? Mas numa família, em uma mesa, em uma casa, e por isso que a gente faz sempre em casas, você pode, ali é o seu lugar seguro, ali você está sendo acolhido. Por mais que as pessoas sejam estranhas num primeiro momento, e foi para mim, e eu confesso, Marlos, que quando eu estava na sua mesa, eu ainda não tinha capacidade de me abrir. Eu precisei de algo a mais, eu precisei de me sentir mais inserido. E era culpa do Marlos? De jeito nenhum. O Marlos recebe qualquer um ali com o coração aberto, a Juliana, e enfim, era eu. Eu precisava de crescer, eu precisava de entender. É a jornada, né? Está tudo certo, é a jornada de despertar. Eu precisava de me sentir parte. Amém. Então esse convite aqui é para você que ainda não se sente parte. Você que vem aqui como um frequentador, com o pé atrás, senta às vezes num lugar que você pode ir embora mais cedo. Você pode mesmo, você tem toda a liberdade aqui. Sinta-se parte. Procure-nos para saber sobre os pequenos grupos, os dias que ficar mais conveniente para você, o lugar que ficar mais fácil para você, e sinta-se parte. Hoje eu sou parte. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu queria que levantasse aí líderes de pequeno grupo. Quem está entre nós e que é líder de pequeno grupo?
Vem cá para frente aqui, vocês. Vem cá. A gente quer encerrar da seguinte forma. A gente vai fazer uma oração e essas pessoas vão estar aqui na frente. Se você ainda não está inserido numa comunidade espiritual segura, que a gente chama de pequeno grupo, nossas comunidades, e se você entendeu que é nelas que esse despertar espiritual, que você vai curar essa saudade de casa, porque você vai entender o que é casa, que você vai entender que o céu tem a cara de uma casa, procura um deles aqui. De repente você pode se inserir em um desses pequenos grupos aqui. Amém? É só mais uma coisa aqui que vai me incomodando para poder falar, que Deus nos chama para ser rios. Rio é água corrente. Aquela bênção que chegou em mim, pode chegar nele, pode chegar em você. E através do meu testemunho, do meu pecado, daquilo que foi tratado em mim, que cada um tem o seu, a partir do momento que você fala, vai chegar um irmão lá na casa do Marlos e vai falar assim: eu tenho esse pecado e acho que eu não tenho saída. Aí o Marlos vai lembrar e falar: não, irmão, deixa eu te falar, tem o Sérgio ali, que esse seu que você fez aí perto dele, ó, pititinho, vamos lá, vou trazer ele para falar para você. Vou apresentar o casal para você ver o que você passou. Se você acha que sua dor é muito grande, vamos lá, para você ver o tamanho que foi a dele. O Walter, ele mesmo, pá, aconteceu. Chegou um outro aqui um dia, foi lá, falei: não, deixa eu te falar, tá doendo. Tem um irmão ali, vou pôr vocês juntos para vocês conversarem. Foi ou não foi? É isso, irmãos. Nós precisamos ser rios. Porque não adianta você ficar aí, represa, é igual o que o Anselmo falou, você vai acabar sendo o quê? Um fast food, você só está vindo aqui para comer. Para comer você não precisa vir aqui, você pode ficar na sua casa. Assiste a live, você não precisa ter vontade de contar para ninguém, você não precisa o Espírito Santo te incomodar aqui. Eu estava ali, se eu não viesse aqui, eu acho que eu ficava até sem ar ali. Vocês estão entendendo? Então é isso, é você tá ali e o Espírito Santo te incomodar, que na hora que você vê, você tá... Eu falo vomitar mesmo, porque pecado a gente não fala, a gente vomita. Porque o mundo quer que você faz o que com ele? Esconda. E aí você acha que você está escondendo de muita gente. Mas tem um lá em cima que está vendo tudo, irmãos. Está vendo tudo. Então não pensa que você vai fazer alguma coisa escondido, não. Porque o que você faz na escuridão da meia-noite, vai vir a luz do sol do meio-dia, em nome do Senhor Jesus. Você vai ser libertado disso. Eu fui, minha casa foi, o Marlos foi, o irmão aqui eu tenho certeza, o Anselmo, meu Deus, não é não? E é lindo demais, é muita alegria, gente. Nossa, você está louco. Amém. Queria que você fechasse seus olhos por um instante. A gente vai estar fazendo oração para terminar esse tempo. Querido Deus, Pai amado, nós queremos te pedir que o Senhor venha sondar mesmo os nossos corações, que a unidade da fé, ó Pai, ela seja o nosso guia, seja a nossa esperança, que os nossos encontros, ó Deus, venha revelar aquilo que o Senhor, com tanto amor, ó Deus, ministrou para cada um dessa terra. No nome de Cristo Jesus, que os corações se encontrem. Que os corações se encontrem. No nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, boa semana. Que tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Lembre-se do seu compromisso. Tem nosso Pix aí, que a gente pode participar juntos desses desafios. Abraço. No teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior.